Tem pão, senhor? A voz fraca ecoou no portão da fazenda como um último suspiro de esperança. A mulher magra segurava 2 filhos pequenos que mal conseguiam ficar de pé. Ele poderia ter dado um pedaço de pão e fechado o portão, mas algo naqueles olhos desesperados o fez lembrar de uma promessa feita anos atrás, ao lado de um leito de morte. E então ele disse as palavras que mudariam tudo. Vou levar vocês para o meu rancho. Ninguém imaginava que aquele momento de compaixão se transformaria numa história que atravessaria gerações. Era uma época em que as estradas de terra cortavam o interior como feridas abertas, levando gente para longe de tudo que conheciam. Alguns buscando sonho, outros fugindo de pesadelo. Tempos em que viúvas sem família eram praticamente invisíveis para a sociedade. Crianças órfãs morriam de fome nas beiras de estrada, e homens de coração bom eram raros como chuva em terra seca. Naqueles dias, promessas feitas a pais moribundos pesavam mais que ouro no peito de um filho honrado. E havia homens que carregavam essas promessas como brasas acesas, queimando, incomodando, até o dia em que precisavam ser cumpridas. Homens que viviam sozinhos não por escolha, mas por destino cruel. Homens que tinham fazendas grandes e vazias, onde o silêncio gritava mais alto que qualquer voz humana. Joaquim era um desses homens. 45 anos, viúvo havia 3, vivia numa fazenda próspera, mas completamente vazia de vida. Acordava antes do sol nascer, trabalhava até o corpo doer, deitava quando a lua já estava alta. Mas entre o acordar e o dormir, havia apenas silêncio. Um silêncio tão pesado que sufocava. Sua esposa tinha partido de febre, levando com ela não apenas o amor, mas também a alegria daquela casa. Eles nunca tiveram filhos, e agora Joaquim vivia cercado de terra fértil, mas com o coração infértil de esperança. A fazenda produzia bem, o gado engordava, as plantações cresciam, mas para quê? Para quem? Ele trabalhava como quem cumpre sentença, não como quem constrói futuro. 3 anos antes de morrer, o pai de Joaquim o chamou para uma conversa séria. O velho estava doente, sabia que partiria em breve. Segurou a mão do filho com força surpreendente para quem estava tão fraco e disse palavras que Joaquim jamais esqueceria. Meu filho, eu vivi uma vida boa porque nunca fechei meu coração para quem precisava. Você herdou minha terra, meu gado, minha casa, mas isso não vale nada se você não herdar também minha bondade. Me promete uma coisa, nunca deixe que a dureza da vida endureça seu coração. Sempre estenda a mão para quem precisa, porque no final da vida, a única coisa que importa não é o que você acumulou, mas quantas vidas você tocou. Joaquim tinha prometido com lágrimas nos olhos, com a voz embargada. Mas depois que o pai partiu, e depois que a esposa o seguiu, aquela promessa ficou guardada num canto do coração, esquecida debaixo da dor e da solidão. Joaquim se tornou um homem fechado, que trabalhava duro, mas que não se conectava com mais ninguém. Ia à vila apenas quando necessário, não participava de festas, não frequentava a igreja, vivia como uma sombra de si mesmo. Até aquela manhã, Joaquim tinha acordado com o mesmo vazio de sempre. Tinha tomado café sozinho, pão duro com queijo, café requentado do dia anterior. Depois preparou o cavalo para ir até a vila buscar mantimentos. Sal, açúcar, querosene para os lampiões, algumas ferramentas. A lista estava na cabeça, a rotina era sempre a mesma. Montou no cavalo alazão, um animal forte e leal que o acompanhava havia anos, e partiu rumo à estrada. A manhã estava clara, o sol ainda baixo no horizonte. A fazenda ficava longe da vila, quase 2 horas de cavalgada em passo tranquilo. Joaquim gostava desse tempo sozinho, do barulho dos cascos do cavalo na terra batida, do vento na cara, do silêncio que o rodeava. Era o único momento em que a solidão não doía tanto, porque ali, na estrada, era natural estar sozinho.
Passou pelas terras vizinhas, cumprimentou de longe alguns trabalhadores que conhecia, seguiu viagem. Estava pensando na lista de compras, calculando quanto gastaria, quando viu algo diferente no portão de sua propriedade. Ele tinha saído pelos fundos, mas daquela distância conseguia ver a entrada principal. Havia alguém ali, 3 pessoas, talvez, sentadas no chão, encostadas no portão de madeira. Se você está chegando aqui no canal agora e gosta de histórias que tocam o coração, se inscreva para não perder nenhuma narrativa como essa. É de graça e você ajuda a fortalecer essa comunidade que ama histórias emocionantes. Deixe também nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Joaquim hesitou. Podia seguir viagem, fingir que não viu. Não era problema dele. Mas algo o puxou de volta. Talvez a memória do pai. Talvez a promessa esquecida. Talvez apenas curiosidade. Puxou as rédeas, fez o cavalo virar e voltou em direção ao portão. À medida que se aproximava, os detalhes ficavam mais nítidos. Era uma mulher jovem, magra demais, com 2 filhos pequenos. Ela estava sentada no chão, as costas apoiadas no portão, os filhos um de cada lado. Uma criança maior, um menino talvez, e uma bem pequena, uma menina. Todos pareciam exaustos. A mulher tinha os olhos fechados, como se tivesse desistido de esperar. As crianças estavam quietas demais, aquela quietude assustadora de quem não tem mais força nem para chorar. Joaquim desceu do cavalo devagar, amarrou as rédeas no portão. Seus passos na terra fizeram barulho e a mulher abriu os olhos assustada. Imediatamente se colocou na frente das crianças. Mesmo fraca, o instinto de mãe mais forte que tudo. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cheios de medo, mas também de uma dignidade teimosa que se recusava a morrer mesmo diante da miséria. "Posso ajudar?" perguntou Joaquim, mantendo distância para não assustá-la mais. A mulher o olhou de cima a baixo, avaliando. Viu um homem grande, forte, barba bem feita, roupas simples mas limpas, chapéu de couro, botas gastas. Não parecia perigoso, mas ela já tinha aprendido que a aparência enganava. O senhor tem pão?" A voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela baixou os olhos, a vergonha pesando mais que a fome. "Meus filhos, eles não comem há 2 dias." Joaquim sentiu algo apertar no peito. Olhou para as crianças. O menino tinha uns 6 anos, cabelos escuros despenteados, roupinha rasgada, mas que um dia tinha sido boa. Estava abraçado à irmãzinha, uma menina pequena de cachos castanhos. Não devia ter mais que 3 anos. Os 2 tinham olhos grandes demais para rostos magros demais. Era a fome transformando crianças em fantasmas. Joaquim abriu o bornal que carregava na cela. Tinha pão, queijo, charque, rapadura. Comida para a viagem dele. Tirou tudo e entregou para a mulher. Ela pegou com mãos trêmulas e começou a distribuir para as crianças. O menino acordou a irmãzinha com cuidado, dividiu o pão em pedaços pequenos. As crianças comeram com desespero, engolindo sem mastigar direito, como animaizinhos famintos. "Devagar", disse Joaquim, agachando ao lado deles. "Comam devagar, senão passa mal." A mulher fez os filhos comerem mais devagar, mas as lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto dela. Lágrimas de vergonha, de gratidão, de alívio. Depois que as crianças saciaram um pouco a fome, ela também comeu, cada pedaço custando um esforço imenso para não devorar tudo de uma vez. Joaquim esperou em silêncio. Quando terminaram, perguntou: "Para onde a senhora está indo?" "Mariana", ela respondeu baixinho. "Meu nome é Mariana, e esses são Lucas e Beatriz." Ela apontou para cada filho. "Estamos tentando chegar na casa de uns parentes distantes. Deve ser uns 4, 5 dias de viagem a pé." Mas ela olhou para os filhos. "A gente não vai conseguir.
Não temos mais comida, nem dinheiro, nem forças. E o pai deles? Joaquim perguntou, embora já soubesse a resposta pelo vestido preto desbotado que ela usava. Morreu há 1 ano. Trabalhava numa fazenda grande, teve um acidente, esmagado por uma carroça. A voz dela não tinha emoção, como se já tivesse contado essa história tantas vezes que as palavras tinham perdido o peso. Depois que ele morreu, o patrão nos mandou embora da casa que a gente morava. Não tinha onde ficar, não tinha trabalho. Tentei de tudo, mas mulher sozinha com 2 filhos pequenos, ninguém quer contratar. Decidi tentar a sorte com parentes distantes, mas acho... Ela engoliu seco. Acho que a gente não vai chegar lá. Joaquim olhou para aqueles 3, famintos, perdidos, sem ninguém, e ouviu a voz do pai na cabeça. Nunca deixe que a dureza da vida endureça seu coração. Sempre estenda a mão para quem precisa. A promessa estava ali, na frente dele, esperando ser cumprida. Escuta, disse Joaquim, eu tenho uma fazenda. Não é longe daqui, ali mesmo. Tem comida, tem lugar para dormir, tem trabalho se a senhora quiser. A senhora e as crianças podem ficar lá, pelo menos até se recuperarem, até juntarem força para seguir viagem. Mariana o olhou desconfiada. Por quê? O que o senhor quer em troca? Nada. Só não quero ver criança morrendo de fome na porta da minha casa. Ela estudou o rosto dele, procurou perigo, malícia, mentira. Não encontrou. Viu apenas um homem cansado, talvez solitário, talvez bom. Não tinha escolha mesmo. Era aceitar ou ver os filhos morrerem ali. A gente aceita. Obrigada, senhor. Joaquim. Pode me chamar de Joaquim. Ele pegou Beatriz no colo. A menina pesava menos que um saco de farinha, o corpo quente de febre. Lucas subiu no cavalo com a ajuda de Joaquim. Sentou na frente da sela. Mariana montou atrás, segurando na cintura de Joaquim com cuidado, como se tivesse medo de incomodá-lo. E partiram. A fazenda ficava a apenas 15 minutos dali. Joaquim nunca tinha percebido como o lugar era grande até ver pelos olhos de quem não tinha nada. A casa principal era de madeira boa, sólida, com varanda ampla. Tinha curral com gado, galinheiro, horta, um pomar pequeno nos fundos. Era terra boa, bem cuidada, mas vazia de gente. Quando chegaram, Joaquim ajudou todos a descer. Mariana olhava ao redor impressionada. Lucas segurava a mão da irmã, os 2 grudados um no outro. Joaquim abriu a porta da casa e eles entraram. Dentro era simples, mas limpo. Sala com mesa grande e cadeiras, cozinha com fogão a lenha, 2 quartos, um banheiro nos fundos. Esse quarto aqui é de vocês. Joaquim abriu a porta de um dos quartos. Tinha uma cama de casal, um guarda-roupa velho, uma janela com vista para o pomar. A cama, vocês 3 cabem. Não é luxo, mas é limpo. E o senhor? Mariana perguntou. Eu durmo no outro quarto. Ela respirou aliviada. Joaquim percebeu o medo dela e entendeu. Mulher sozinha, vulnerável, tinha todo o direito de ter medo. Olha, Mariana, eu vou ser direto com a senhora. Isso aqui é só ajuda, nada mais. Eu não vou fazer nada de errado, não vou cobrar nada que a senhora não queira dar. É só um lugar seguro até a senhora se recuperar. Quando quiser ir embora, vai. Sem dívida, sem compromisso. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por que o senhor está fazendo isso? Porque Joaquim hesitou procurando as palavras, porque meu pai me fez prometer que eu sempre ajudaria quem precisasse, e eu deixei essa promessa morrer junto com ele. Mas hoje, vendo vocês ali, eu lembrei, e promessa de filho para pai é sagrada. Mariana assentiu, sem saber o que dizer. Joaquim saiu do quarto, foi buscar água para eles tomarem banho, preparar comida de verdade. Enquanto isso, Mariana sentou na cama com os filhos e, pela primeira vez em muitos dias, deixou o corpo relaxar. Estavam seguros. Pelo menos por enquanto, estavam seguros. Os primeiros dias foram de recuperação. Mariana e as crianças dormiam muito.
o corpo cobrando o descanso que não tinham há semanas. Joaquim mantinha distância, respeitando o espaço deles, mas garantindo que não faltasse nada. Preparava comida 3 vezes ao dia, deixava água limpa, lenha para o fogão. Trabalhava na roça como sempre, mas agora voltava para casa no meio do dia para garantir que estava tudo bem. No 3º dia, Mariana acordou mais cedo. Quando Joaquim saiu do quarto, ela já tinha café pronto na mesa. Pão fresco, café coado, ovos mexidos. Ele parou surpreso na porta da cozinha. "Bom dia", ela disse tímida. "Achei que podia ajudar. O senhor tem feito tanto por nós." Joaquim sentou, comeu em silêncio. Era a primeira vez em 3 anos que tinha café da manhã feito por outra pessoa. O sabor era diferente, melhor. Não era só comida, era cuidado. Quando terminou, olhou para ela. "Obrigado, estava muito bom." Mariana sorriu, um sorriso pequeno, mas real. "É o mínimo que posso fazer." Daquele dia em diante, estabeleceram uma rotina. Mariana cuidava da casa, cozinhava, lavava roupa. Joaquim trabalhava na fazenda, cuidava do gado, consertava cercas. As crianças ficavam perto da mãe no começo, com medo de ficar sozinhas. Mas aos poucos, começaram a explorar. Lucas foi o primeiro a se aproximar de Joaquim. No 5º dia, o menino apareceu no curral, onde Joaquim estava marcando gado. Ficou só observando, quieto, curioso. Joaquim fingiu não perceber. Continuou trabalhando. Depois de um tempo, o menino perguntou: "Seu Joaquim, o que o senhor está fazendo?" "Tô marcando o gado. Cada fazendeiro tem uma marca. A minha é essa aqui, vê? Um J com uma estrela. É para todo mundo saber que esse gado é meu. Posso ajudar?" Joaquim olhou para o menino. 6 anos, franzino ainda. Mas os olhos tinham uma seriedade que não combinava com a idade. Era criança que tinha crescido rápido demais, que tinha visto coisas que criança não devia ver. "Pode. Segura essa corda aqui para mim." Lucas segurou a corda com as 2 mãos, orgulhoso de estar ajudando. Ficou ali a tarde toda, passando ferramentas, fazendo perguntas. E Joaquim, que sempre foi homem de poucas palavras, respondeu cada pergunta com paciência que nem sabia que tinha. Beatriz demorou mais. A menina era tímida, ficava escondida nas saias da mãe. Mas no 8º dia, quando Joaquim estava consertando o galinheiro, ela apareceu. Ficou só olhando, chupando o dedo, os cachos castanhos brilhando no sol. Joaquim sorriu para ela. "Oi, Beatriz, quer ver as galinhas?" A menina acenou que sim com a cabeça. Ele pegou ela no colo com cuidado, levou até o galinheiro. Mostrou as galinhas, os pintinhos, os ovos no ninho. Ela ficou encantada, apontava para tudo, falava palavras pela metade que só ele e a mãe conseguiam entender. Quando Joaquim colocou ela no chão de novo, a menina segurou na mão dele. "Tio bom", ela disse com a voz fininha. A palavra atingiu Joaquim em cheio. Tio. Ele não era pai, não era avô, não era nada deles. Mas tio parecia certo. Parecia possível. Está gostando dessa história? Então deixa sua curtida e me responde aqui nos comentários. Você faria o que Joaquim fez? Abriria sua casa para estranhos? Quero saber sua opinião sincera. As semanas passaram. A casa que era silenciosa agora tinha barulho. Lucas e Beatriz corriam pelo quintal, brincavam com as galinhas, ajudavam na horta. Mariana cantarolava enquanto cozinhava, o som suave preenchendo os cômodos vazios. E Joaquim estava diferente. Acordava mais cedo, mas não por obrigação, por vontade. Esperava pela hora do almoço para voltar e comer com todos. À noite, depois do jantar, começou a contar histórias para as crianças. Histórias de vaqueiros, de cavalos inteligentes, de onças que falavam. Lucas e Beatriz ouviam fascinados, sentados no colo de Mariana. E Mariana estava florescendo. A magreza extrema deu lugar a um corpo saudável. Os cabelos castanhos ganharam brilho.
O rosto perdeu aquela expressão de desespero permanente. Ela sorria mais, ria quando as crianças faziam alguma arte, cantava enquanto estendia a roupa no varal. E Joaquim percebeu que começava a esperar pelos momentos em que ela estava por perto. O cheiro de sabão que vinha dela, o jeito como prendia os cabelos, a risada baixa quando Beatriz falava alguma coisa engraçada. Ele não queria admitir, mas estava se apegando aos três. E isso o assustava, porque eles não iam ficar. Assim que Mariana juntasse forças, dinheiro, iam embora. Era o combinado, e Joaquim voltaria a ficar sozinho. Uma noite, depois que todos dormiram, ele foi até o pequeno cemitério nos fundos da fazenda. Ali estavam enterrados seu pai e sua esposa, lado a lado debaixo de duas árvores grandes. Ele ajoelhou entre os dois túmulos, acendeu uma vela. Pai, eu estou tentando cumprir a promessa. Tem gente na casa agora. Tem barulho, tem vida. As crianças me chamam de tio. E a Mariana é... Ele parou, não conseguindo dizer em voz alta. Mas eles não vão ficar. Logo, logo vão embora. E eu vou ficar sozinho de novo. Mas pelo menos tentei, né? Pelo menos cumpri a promessa, mesmo que por pouco tempo. O vento balançou as folhas das árvores e Joaquim achou que ouviu a voz do pai. Ainda não acabou, filho. A história ainda está longe do fim. Ele não sabia como essas palavras eram verdadeiras, porque a tempestade estava prestes a chegar. 2 meses depois da chegada de Mariana e as crianças, a vida na fazenda tinha um ritmo próprio. Joaquim não pensava mais em solidão. Lucas o seguia para todo lado, aprendendo sobre a terra, sobre os animais, sobre o trabalho duro, mas honesto. Beatriz cantava o dia inteiro, enchendo a casa de alegria. E Mariana se tornara indispensável. Não apenas pelos afazeres domésticos, mas pela presença, pela conversa na hora das refeições, pelo sorriso que iluminava os dias cinzentos. Foi numa tarde de sábado que o homem chegou. Joaquim estava no curral quando ouviu o barulho de cavalo. Olhou e viu um sujeito descendo, alto, magro, roupas boas, mas com jeito de quem usava para impressionar. Tinha algo no olhar dele que Joaquim não gostou na hora. Algo falso, calculista. Boa tarde, disse o homem com um sorriso largo demais. Tô procurando uma tal de Mariana. Mulher nova, 2 filhos pequenos. Ouvi dizer que ela pode estar por essas bandas. Joaquim largou a ferramenta que segurava. Quem quer saber? Valentim, eu era o patrão do falecido marido dela e tenho assuntos pendentes com a viúva. Nesse momento, Mariana saiu na varanda. Quando viu Valentim, todo o sangue fugiu do rosto. As crianças estavam atrás dela e ela instintivamente as empurrou para dentro, fechando a porta. Valentim viu e gritou: Mariana, não adianta se esconder. Vim te buscar. Ela não respondeu. Joaquim caminhou até ficar entre Valentim e a casa. Ela não quer falar com você. É melhor ir embora. Não é com você que eu tô falando, amigo. Valentim deu um passo à frente. É com ela. E ela tem que vir comigo. Ela não vai a lugar nenhum. Vai sim. Valentim tirou um papel do bolso. Porque ela me deve. O marido dela contraiu dívidas antes de morrer. Muitas dívidas. E ela, como viúva, herdou tudo. Tá aqui no papel. Assinado e reconhecido. Joaquim pegou o papel. Parecia oficial. Tinha carimbos, assinaturas. Dizia que o marido de Mariana tinha pegado empréstimos para pagar tratamento médico que não deu certo e que Mariana tinha assinado como garantidora. Quanto ela deve? Joaquim perguntou. 500 moedas de ouro. Joaquim quase engasgou. Era uma fortuna. 3 vezes tudo que ele tinha economizado em anos de trabalho. Isso é absurdo. Ninguém empresta tanto assim para trabalhador de fazenda. Emprestou porque eu conhecia o homem, confiava nele. Valentim cruzou os braços, mas ele morreu sem pagar. Agora a dívida é dela, e se ela não pagar, eu posso pedir para prender por dívida. E os filhos?
Bem, vão para orfanato. Joaquim cerrou os punhos. Você está inventando isso. Prove. Valentim sorriu, aquele sorriso torto. O papel está assinado, reconhecido. É legal. Ela me deve, ela paga. Mas olha, ele aproximou o rosto de Joaquim. Eu sou homem razoável. Posso fazer um acordo. Que tipo de acordo? Se ela voltar comigo, trabalhar na minha fazenda, em 10 anos a dívida está paga. Ela e os filhos trabalham, têm comida e teto. Todo mundo sai ganhando. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. Esse gesto nos permite continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Joaquim entendeu na hora. Aquilo não era sobre dívida, era sobre Valentim querer Mariana. Sempre quis. Estava usando a dívida como desculpa para tê-la sob controle. Ela nunca vai aceitar isso, então vai para a prisão. E eu vou garantir que ela vá. Valentim montou no cavalo. 3 dias, Mariana. 3 dias para você aparecer na minha fazenda. Senão, eu volto com o delegado e jagunços, e aí não vai ter conversa. Ele partiu, levantando poeira. Quando sumiu na estrada, Joaquim entrou na casa. Mariana estava sentada no chão da cozinha chorando, as crianças abraçadas nela. Lucas tinha os olhos arregalados de medo. Beatriz chorava junto com a mãe, sem entender direito o que estava acontecendo. É verdade? Joaquim perguntou. Você assinou essa dívida? Mariana assentiu entre soluços. Eu não sabia o que estava assinando. Meu marido disse que era só formalidade, que não ia dar em nada. Ele precisava de dinheiro para uns remédios caros, uns tratamentos. Eu confiei, assinei. Mas depois ele perdeu tudo em jogo, endividou ainda mais e se matou. Ela olhou para Joaquim com desespero. Ele não morreu de acidente. Ele se enforcou no celeiro da fazenda onde trabalhava. Não aguentou a vergonha. Me deixou com essa dívida impossível. Por que você não contou antes? Porque eu tinha vergonha. Porque eu não queria que o senhor pensasse que eu era aproveitadora, que tinha vindo aqui de propósito. Ela agarrou o braço dele. Eu vou embora agora. Vou com Valentim. Não quero trazer problema para o senhor. O senhor já fez demais por nós. Você não vai a lugar nenhum, Joaquim falou firme. Mas, senhor Joaquim, ele vai voltar. Vai prejudicar o senhor, vai. Eu não ligo. Você fica, as crianças ficam. E eu resolvo isso. Lucas puxou a manga de Joaquim com a mãozinha trêmula. Tio Joaquim, a gente tem que ir embora? Joaquim ajoelhou na frente do menino, depois olhou para Beatriz, depois para Mariana. Ninguém vai a lugar nenhum, porque vocês são família agora. E família a gente protege. Era a primeira vez que dizia essas palavras em voz alta. Família. Eles eram sua família. Não por sangue, mas por escolha. E ele ia lutar por eles. Naquela noite, Mariana mal conseguiu fechar os olhos. Ficou deitada ao lado das crianças, ouvindo a respiração tranquila delas, pensando em pegar seus poucos pertences e fugir de madrugada. Levar Lucas e Beatriz para longe, sumir, ir para qualquer lugar onde Valentim não encontrasse. Não podia deixar Joaquim se meter nisso. Não podia destruir a vida do único homem que tinha lhes estendido a mão. Quando o relógio marcou 3 da manhã, ela se levantou silenciosamente. Começou a juntar as roupas numa trouxa. Mas quando abriu a porta do quarto, encontrou Joaquim sentado na cozinha, uma vela acesa na mesa e esperando. Você não vai conseguir fugir, ele disse sem olhar para ela. Eu fiquei de olho a noite toda. Mariana sentou numa cadeira, derrotada. Senhor Joaquim, por favor, me deixa ir. Eu não posso fazer isso com o senhor, não posso. Você não pode nada. Não é você quem decide mais. Ele finalmente olhou para ela. Mariana, quanto é a dívida? Eu não sei o valor exato. Valentim nunca me disse direito. Só disse que era grande, muito grande. Não importa, eu pago. Ela arregalou os olhos. O quê? Não, o senhor não pode.
E se for tudo que o senhor tem? E se o senhor perder a fazenda? Eu não vou perder, e mesmo que perdesse, não me importo. Ele se levantou, caminhou até ela. Vocês três mudaram tudo aqui. Essa casa estava morta, eu estava morto, e vocês trouxeram vida de volta. Eu não vou deixar ninguém levar vocês. Mas o senhor mal conhece a gente. 2 meses não é nada. É tempo suficiente para saber que eu não quero voltar a viver sozinho. Joaquim hesitou. Depois falou a verdade pela primeira vez. Mariana, eu me apeguei a você e às crianças. Me apeguei de um jeito que não consigo mais imaginar essa casa sem vocês. Então não, você não vai embora. Vou resolver essa dívida, vou tirar Valentim do nosso caminho. E você fica para sempre. Ela cobriu o rosto chorando. Eu não sei como agradecer, senhor Joaquim. Eu não sei. Não precisa agradecer. Só fica. Na manhã seguinte, Joaquim selou o cavalo e foi até a vila. Levou consigo todo o dinheiro que tinha guardado, anos de economia em moedas de ouro dentro de uma bolsa de couro. Foi direto ao escritório de Valentim, que ficava num sobrado na praça principal. Quando entrou, Valentim estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Sorriu quando viu Joaquim. Ah, o protetor. Veio me trazer a Mariana? Não, vim pagar a dívida. O sorriso de Valentim vacilou. Pagar? Você tem 500 moedas de ouro? Tenho 150 agora. O resto pago em parcelas. Valentim balançou a cabeça. Não aceito parcelas. Ou paga tudo agora, ou ela vem trabalhar para mim. Você está inventando esse valor. Eu sei que é mentira. Prove. Valentim se levantou. O papel está assinado. Ela é devedora legal. Se não pagar, vai presa. Joaquim respirou fundo, controlando a raiva. Quanto você quer de verdade? Valentim deu a volta na mesa, aproximou o rosto do de Joaquim. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero ela. Sempre quis. Desde que vi ela pela primeira vez, trabalhando na cozinha da fazenda onde o marido dela trabalhava. Bonita, honesta, trabalhadora. Mas ela era casada, não podia ter. Agora ela é viúva. É minha chance. Ela nunca vai querer você. Não precisa querer. Ela só precisa obedecer. 10 anos trabalhando para mim, morando na minha casa, cuidando das minhas coisas. 10 anos é tempo suficiente para ela aprender a me aceitar. Joaquim socou a mesa. Você é um verme. Eu sou homem de negócios. E meu negócio é ter o que é meu. Valentim voltou para trás da mesa. Você tem 2 dias ainda. Se ela não aparecer, eu volto lá com força. E você não vai conseguir me impedir. Joaquim saiu do escritório com o sangue fervendo. Mas também com um plano. Foi direto ao fórum, procurou o juiz da comarca. Era um homem velho, de uns 65 anos, cabelos completamente brancos, óculos no nariz, mas olhos ainda atentos. Ouviu Joaquim contar tudo. Me mostra o papel, o juiz pediu. Joaquim tinha pedido uma cópia a Valentim. O juiz examinou o documento por longos minutos, passou os dedos pelas assinaturas, olhou os carimbos com lupa. Depois tirou os óculos e suspirou. Esse papel não vale nada. Joaquim sentiu o coração disparar. Como assim? Essa assinatura não é dela. Ou se for, foi forçada. Além disso, a lei mudou. Mulher não pode mais ser garantidora de dívida de marido sem autorização judicial. E esse papel não tem carimbo do fórum. Valentim forjou isso. Então Mariana não deve nada? Nada. Ela sempre foi livre. O juiz pegou uma pena, começou a escrever. Vou emitir um mandado. Valentim vai ser preso por tentativa de extorsão e falsificação de documento. E essa Mariana pode viver em paz. Joaquim mal conseguia acreditar. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Não me agradeça ainda. O juiz olhou sério. Esse tipo de homem não desiste fácil. Ele pode tentar algo antes de ser preso. Volta para sua fazenda, protege essa mulher e essas crianças. Meus homens vão buscar ele amanhã de manhã. Mas hoje à noite, fica alerta. Joaquim saiu do fórum aliviado, mas também preocupado. O juiz tinha razão. Valentim era perigoso. E homem perigoso encurralado faz qualquer coisa. Montou no cavalo e galopou de volta para casa, o sol já descendo no horizonte.
Chegou quando já estava escurecendo. A casa estava em silêncio, luz de lampião nas janelas. Joaquim entrou e encontrou Mariana preparando o jantar, as crianças brincando no chão da sala. Tudo parecia normal, pacífico, mas ele sabia que a noite podia ser longa. Joaquim contou tudo para Mariana. Viu os olhos dela encherem de lágrimas quando soube que a dívida não existia, que sempre tinha sido livre, que Valentim tinha mentido o tempo todo. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Abraçou as crianças, agradeceu a Deus e a Joaquim repetidas vezes. Acabou, Joaquim disse. Amanhã ele vai ser preso. Você está livre? Livre, ela repetiu como se testasse o sabor da palavra. Depois olhou para Joaquim. E agora? Agora vocês ficam aqui, se quiserem. Não como hóspedes, mas como família. Antes que Mariana pudesse responder, ouviram barulho lá fora. Cascos de cavalo, vários. Joaquim correu até a janela e viu. Valentim tinha voltado, mas não estava sozinho. Tinha trazido 3 homens com ele, todos armados, tochas acesas nas mãos. Mariana, esconde as crianças, Joaquim ordenou. Ela pegou Lucas e Beatriz, levou para o quarto, trancou a porta. Joaquim pegou a espingarda que guardava atrás da porta e saiu para a varanda. Valentim desmontou, sorriso de escárnio no rosto. Eu avisei que voltaria. Com jagunços armados? Você está louco? Louco é você que acha que vai me impedir. Valentim fez sinal e os homens começaram a se espalhar pelo terreiro. Se você não entrega ela por bem, eu tomo a força e incendeio essa fazenda inteira. Você não vai fazer nada disso. Joaquim ergueu a espingarda. Valentim riu. Você vai atirar em mim? Você não tem coragem. E foi aí que o erro de Valentim se revelou, porque Joaquim não era homem de blefar. Disparou um tiro para o alto, o barulho ecoando na noite. Os cavalos se assustaram, 2 dos jagunços quase caíram. O próximo não vai ser para o alto, Joaquim avisou. Valentim ficou pálido, mas tentou manter a pose. Você não tem tiros suficientes para todos nós. Não preciso, só preciso acertar você. Foi nesse momento que surgiram luzes na estrada. Cavalos, muitos cavalos. O delegado tinha chegado com 6 homens, todos armados. Deviam ter saído da vila assim que o juiz emitiu o mandado. Valentim Ferreira, o delegado gritou. Você está preso por tentativa de extorsão, falsificação de documento e agora invasão e ameaça. Valentim olhou ao redor. Estava cercado, sem saída. Os jagunços que tinha trazido largaram as armas, não queriam se envolver. Lentamente, Valentim colocou as mãos para trás. Enquanto era algemado, olhou para a casa com ódio puro. Você vai se arrepender disso, ele cuspiu. A porta da casa se abriu e Mariana saiu, Lucas e Beatriz atrás dela. Ela caminhou até ficar cara a cara com Valentim. Não vou me arrepender de nada. Eu já me arrependi de coisas demais na vida. De ter me casado errado, de ter assinado papéis sem ler, de ter deixado que pessoas como você me fizessem ter medo. Mas de ter fugido de você, disso eu nunca vou me arrepender. Valentim foi levado. O delegado garantiu que o fogo que tinha começado no pasto estava apagado. Depois foi embora também. Quando ficaram sozinhos, Joaquim, Mariana e as crianças sentaram na varanda. O silêncio da noite era pontuado apenas pelos grilos e pelo vento nas árvores. Acabou mesmo? Lucas perguntou baixinho. Acabou, filho. Joaquim passou a mão nos cabelos do menino. Ninguém vai tirar vocês daqui. Beatriz subiu no colo de Joaquim, encostou a cabecinha no peito dele. Tio Joaquim fica com a gente para sempre? Joaquim olhou para Mariana. Ela o olhava de volta, os olhos brilhando na luz do lampião que alguém tinha trazido para a varanda. E ele tomou a decisão que devia ter tomado semanas atrás. Lucas, Beatriz, eu quero pedir uma coisa para a mãe de vocês. Pode ser? As crianças acenaram que sim. Joaquim ficou de pé, colocou Beatriz no chão, pegou as mãos de Mariana. Mariana, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Sei que eu não sou homem bonito,
nem rico, nem especial. Mas eu me apeguei a você e às crianças de um jeito que não consigo mais imaginar minha vida sem vocês três. Ele respirou fundo. Casa comigo. Não por gratidão, não por conveniência, mas porque eu amo vocês. Amo você. Amo essas crianças como se fossem minhas. E quero construir uma família de verdade aqui. Mariana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você me ama? Porque você trouxe vida de volta para essa casa. Porque você é forte mesmo quando acha que é fraca. Porque você cuida das crianças com amor que eu nunca vi antes. E porque meu pai me fez prometer que eu não deixaria meu coração endurecer. Você amoleceu meu coração, Mariana. Fez ele bater de novo. Ela riu entre as lágrimas. Eu também te amo, Joaquim. Amo sua bondade, sua paciência com as crianças, o jeito como você cuida de tudo e de todos. Sim, eu caso com você. 1000 vezes sim. Lucas e Beatriz gritaram de alegria, pularam, abraçaram os dois. E ali, na varanda daquela casa que tinha sido tão vazia e agora era tão cheia, começou uma família de verdade, não por sangue, mas por escolha. Não por necessidade, mas por amor. O casamento foi simples, na igreja da vila, com o padre abençoando a união. Alguns vizinhos vieram como testemunhas, trazendo presentes modestos, desejando felicidades. Mariana usava um vestido azul claro que uma vizinha tinha emprestado. Joaquim, seu melhor terno, guardado há anos. Lucas segurava as alianças que Joaquim tinha comprado com o que sobrou da economia. Beatriz jogava pétalas de flores pelo caminho, rindo, feliz. Quando o padre perguntou se Joaquim aceitava Mariana como esposa, ele respondeu firme: aceito com todo o meu coração. E quando perguntaram a ela, Mariana olhou nos olhos dele e disse: aceito, e agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você no meu caminho. Beijaram-se sob os aplausos. Lucas e Beatriz correram para abraçar os dois. E ali, naquela igrejinha simples do interior, nasceu oficialmente uma família que o destino tinha unido. A vida na fazenda ganhou novo ritmo. Mariana não era mais hóspede, era a dona da casa. Plantou mais flores, reformou a horta, costurou cortinas novas para todas as janelas. A casa ganhou cor, calor, vida. Joaquim trabalhou duro para aumentar a produção. Comprou mais gado, plantou mais, consertou tudo que precisava de conserto. Queria dar o melhor para sua família. Lucas e Beatriz floresceram. O menino cresceu forte, aprendeu tudo que Joaquim ensinava sobre a terra, sobre os animais, sobre trabalho honesto. Chamava Joaquim de pai naturalmente, sem forçar, porque era assim que sentia. Beatriz virou uma menina alegre, falante, que cantava o dia inteiro e ajudava a mãe em tudo. Também chamava Joaquim de pai, e ele derretia cada vez que ouvia aquela vozinha dizer papai. 1 ano depois do casamento, Mariana engravidou. Foi uma alegria imensa para todos. Lucas e Beatriz estavam ansiosos por um irmãozinho. Joaquim, aos 46 anos, ia ser pai pela primeira vez. A gestação foi tranquila. Mariana brilhava, feliz, realizada. O bebê nasceu numa madrugada de primavera. Um menino forte, de pulmões potentes. Deram o nome de Pedro, em homenagem ao avô de Joaquim. Lucas e Beatriz ficaram encantados com o irmãozinho. Disputavam quem ia segurar, quem ia ninar, quem ia fazer ele rir. 2 anos depois, veio outra menina, Sofia, de cachos dourados como a mãe. A casa agora era completamente barulhenta, cheia de vida, de correria, de risadas. A mesa do jantar precisou ser aumentada para caber todos, e Joaquim todas as noites olhava ao redor e agradecia. Pedro, com 7 anos, perguntou um dia: pai, Lucas e Beatriz não são seus filhos de verdade, né? Joaquim parou o que estava fazendo, ajoelhou na altura do menino. Por que você acha isso? Porque ouvi a tia falando que você casou com a mãe deles depois que o pai deles morreu. É verdade. Eu não sou pai de sangue do Lucas e da Beatriz.
Mas escuta bem, filho. Ser pai não é sobre sangue. É sobre estar presente, sobre amar, sobre cuidar. Eu amo o Lucas e a Beatriz exatamente do mesmo jeito que amo você e a Sofia. Sem diferença nenhuma. Entendeu? Pedro assentiu. Eu também amo eles. São meus irmãos de verdade. E sempre vão ser. Lucas, que tinha ouvido a conversa de longe, sentiu os olhos encherem de água. À noite, antes de dormir, foi até Joaquim. Pai, posso falar uma coisa? Claro, filho. Eu tento lembrar do meu outro pai, mas não consigo mais. E às vezes eu me sinto mal por isso. Joaquim sentou na beira da cama. Lucas, você era muito pequeno quando ele faleceu. É normal não lembrar. Mas ele te amava. Disso eu tenho certeza. E eu tento honrar essa memória amando você e sua irmã com tudo que eu tenho. O Senhor consegue. Lucas abraçou Joaquim. O Senhor é o melhor pai que a gente podia ter. Joaquim segurou o filho, sentindo o coração transbordar. Tinha cumprido a promessa ao pai completamente. Tinha estendido a mão, tinha aberto o coração, tinha construído uma família. E que família linda era aquela! Os anos passaram. A fazenda prosperou. Joaquim comprou mais terras, construiu casas novas para quando os filhos crescessem e quisessem suas próprias famílias. Lucas cresceu, virou um homem trabalhador, sério, parecido com Joaquim no jeito. Beatriz ficou linda, estudiosa, sonhava em ser professora. Pedro era arteiro, mas bom de coração. Sofia, a caçula, era mimada por todos, mas sem perder a doçura. Numa noite, depois que todos dormiram, Joaquim e Mariana sentaram na varanda como faziam toda semana. Era momento deles de conversar sobre tudo, sobre os filhos, a terra, os planos. Você é feliz? Ele perguntou de repente. Mariana olhou para ele surpresa. Muito. Por que pergunta? Porque às vezes eu me pergunto se você não se arrepende de ter ficado, de ter casado comigo, se não pensa no que podia ter sido diferente. Mariana pegou a mão dele. Joaquim, escuta, antes de te encontrar, eu estava perdida, com medo, com fome, esperando morrer na beira de uma estrada. E você não só me salvou, você me deu vida nova, me deu lar, me deu amor, me deu 4 filhos. Como eu ia me arrepender disso? Eu só queria que você soubesse que você é a melhor coisa que aconteceu comigo. E você para mim. Você e essa família linda que a gente construiu juntos. Ficaram em silêncio, olhando as estrelas. Joaquim pensou no pai, na promessa, em tudo que tinha acontecido desde aquele dia em que encontrou 3 pessoas famintas no portão. E agradeceu. Agradeceu por ter tido coragem de parar, de ajudar, de amar. 20 anos depois do casamento, Joaquim tinha 65 anos. Os cabelos completamente brancos, o corpo mais devagar, mas ainda forte. Mariana, 49, ainda era a mulher mais bonita aos olhos dele. Lucas estava casado. Morava numa das casas que Joaquim construiu. Tinha 2 filhos. Beatriz tinha se tornado professora. Casou com um homem bom. Tinha um filho. Pedro estava noivo. Sofia estudava na capital. Vinha visitar nas férias. A fazenda tinha crescido muito. Agora eram 10 alqueires, 5 casas, 18 pessoas morando ali. Uma pequena comunidade, uma família expandida. E a casa original, onde tudo começou, continuava sendo o centro, o coração de tudo. Numa manhã de domingo, toda a família reunida para almoço, Joaquim pediu atenção. Bateu o copo na mesa até todos pararem de conversar. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu encontrei Mariana, Lucas e Beatriz no portão da fazenda há mais de 20 anos. Eles estavam com fome, perdidos, e eu trouxe eles para cá. Na época eu achei que estava cumprindo uma promessa que fiz para meu pai, mas a verdade é outra. Ele olhou ao redor da mesa cheia. Eu não salvei eles. Eles me salvaram. Porque antes de vocês chegarem, eu estava morto por dentro. Trabalhava, mas não vivia. E vocês me ensinaram
a viver de novo. Lucas e Beatriz me ensinaram que ser pai não é sobre sangue, é sobre presença. Pedro e Sofia me mostraram a alegria de ver filhos crescerem. E você, ele olhou para Mariana, você me mostrou que nunca é tarde para amar de novo. Lucas limpou a garganta emocionado. Pai, o Senhor deu tudo para a gente. Não, vocês que deram tudo para mim, me deram propósito, família, razão para acordar todo dia. E eu queria que todos soubessem de uma coisa, essa fazenda, quando eu não estiver mais aqui, é de todos igualmente. Lucas e Beatriz têm tanto direito quanto Pedro e Sofia, porque aqui não tem diferença. Vocês 4 são meus filhos, todos do mesmo jeito. Beatriz chorou. Pai, o senhor não precisa, preciso sim. Quero que fique registrado, claro, para sempre. Essa terra foi construída com amor, e amor não faz distinção. Houve lágrimas, abraços. Os netos correram para abraçar o avô. E Joaquim sentiu que a promessa ao pai tinha sido cumprida de um jeito que ia além do que ele imaginou. Não tinha apenas construído uma família, tinha criado um legado de amor. 10 anos depois, Joaquim adoeceu. Nada grave, apenas o corpo cansado pedindo descanso. Passou os últimos meses cercado de família, contando histórias para os bisnetos que começavam a chegar, aconselhando os filhos, segurando a mão de Mariana todas as noites. Numa tarde tranquila de outono, cercado por todos que amava, Joaquim fechou os olhos pela última vez. Mariana estava ao lado, segurando sua mão. Lucas, Beatriz, Pedro e Sofia choravam, mas também agradeciam por terem tido um pai tão incrível. O enterro foi imenso. Metade da região apareceu porque Joaquim tinha se tornado lenda. O homem que tinha aberto o portão para uma viúva faminta e construído uma dinastia de amor. Foi enterrado ao lado do pai, debaixo das árvores grandes que ele mesmo tinha plantado. Na lápide, Mariana mandou gravar: Joaquim, homem de coração bom, que cumpriu a promessa e ensinou que família não é sangue, é escolha. Mariana viveu mais 15 anos. Viu os bisnetos crescerem, a fazenda prosperar ainda mais. Quando partiu, foi enterrada do outro lado de Joaquim. Os 3 juntos para sempre, Joaquim, o pai dele e Mariana. 80 anos depois daquele dia no portão, a fazenda ainda existe. Agora é uma propriedade enorme, produtiva, mas a casa original foi preservada. Virou um pequeno museu da família, e todo ano, no aniversário da morte de Joaquim, todos os descendentes, e agora são mais de 200, se reúnem ali. Contam a história do fazendeiro solitário que ouviu um pedido desesperado. Tem pão, senhor? E respondeu com as palavras que mudaram tudo. Vou levar vocês para o meu rancho. Contam sobre os 2 filhos que ele escolheu amar como seus, sobre a promessa cumprida, sobre o legado que atravessou gerações. E todo ano plantam flores nos 3 túmulos, agradecem e renovam o compromisso. Compromisso de que família não é sobre sangue, é sobre escolha, amor, presença. Compromisso de que a bondade não morre, se multiplica. Compromisso de que sempre haverá um portão aberto, uma mão estendida, um coração disposto a amar. A história de Joaquim e Mariana não está gravada apenas em pedra ou papel, mas em cada filho, cada neto, cada bisneto que aprendeu que a maior herança não é terra. É a coragem de abrir o coração, de estender a mão, de dizer sim quando o mundo ensina a dizer não. Porque algumas histórias não morrem nunca. Elas se transformam em lições que passam de geração em geração, lembrando a todos que um simples ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas centenas delas. E que no final, o que importa não é o que acumulamos, mas quantas vidas tocamos com amor verdadeiro. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre bondade e família. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Deixa aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente.
Obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade que cresce todos os dias. Você é muito importante. Até nosso próximo encontro.